Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, que por amor perdoou os pecados meus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Ai de mim, se não fosse aquele sangue que por amor derramou meu Jesus. Ai de mim, se não fosse a sua luz. Ai de mim, se não fosse Jesus. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, certamente a minha alma morreria. Ai de mim, se não fosse o amor de Deus, eu não sei da minha vida o que seria. Atos capítulo 17, a partir do verso 16. Se uma tradução um pouco diferente, atualizada. Guardando os irmãos, Atos capítulo 17, verso 16, diz assim: amém, irmãos? Diz assim: e enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava ou perturbava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, desertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, e também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. Verso 18. E alguns filósofos, epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo que perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Postos trazes ouvidos coisas estranhas, queremos saber que venha a ser isso, pois todos em Atenas e os estrangeiros residentes de outras coisas não cuidavam senão dizer, ouvir outras novidades. Verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo acentuosamente que são supersticiosos, está na sua Bíblia, ou religiosos. Encerrando aqui no verso 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está escrito: o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquilo que eu vos anuncio. Muito bem, irmãos. Quando Paulo
ele se encontrava em Atenas, e o texto diz claro que Paulo, na sua sabedoria, um grande apóstolo, foi doutrinado, ensinado aos pés de Gamaliel, um grande doutor da lei, e Deus usou Paulo em lugares, por que não dizer, de provação, de vários estilos diferentes, né, de conceitos, de povos. Paulo andou nas suas viagens missionárias, encontrou muitas dificuldades, e nós vamos aprender essa noite aqui que como Deus, Ele nos assiste e nos prepara em mínimos detalhes sobre essa experiência que Paulo teve. Paulo andou por diversos povos e culturas diferentes. Ele chega na cidade de Atenas. Os irmãos é bem conhecedor disso. Na Grécia Antiga vivia muito de mitos, né? De culturas, e muitos deuses. Tivemos há poucos anos Atenas conhecida como a capital esportiva de grandes eventos, né? E Paulo até ele relata em alguma das suas cartas que ele lembra um pouco dessa história, dessa cultura, né? Que todos corremos um só estádio para alcançar uma coroa, e todos correm para alcançar uma coroa corruptível. Ele faz uma alegoria ao reino dos céus, a salvação, e ele vai além e diz: mas nós corramos para uma coroa incorruptível. Naquele texto Paulo queria dizer que o reino do céu ele tem as suas dificuldades, né, de alcançar. Nós ouvimos aqui nessa noite vários tipos de testemunho, palavras diferentes dos irmãos. As dificuldades que nós estamos tendo no dia a dia se está ficando, como a irmã Néia disse anteriormente, piores, né? Os obstáculos vão aparecendo, e Deus vai provando a nossa fé de dia em dia. Paulo também disse que nós vamos vivendo de glória em glória. E nós aprendemos aqui nesse texto dessa noite, quando Paulo ele chega em Atenas, e ali tinha alguns filósofos, alguns estudiosos, né, helenistas, que eles faziam questão das suas culturas, dos seus cultos. E Paulo ele chega de dentro no centro de Atenas, e Deus dá a ele com essa sabedoria que ele aprendeu, né, em cada país, em cada nação que ele constituiu uma igreja, algumas estratégias que Deus dava a ele para pregar o evangelho ali e falar de Cristo. E a Bíblia diz aqui, irmãos, que ele se perturbou o espírito de ver a idolatria daquele povo, um povo que adorava muitos deuses, vários deuses. Ele se perturbou muito, entristeceu de ver, né, a idolatria eminente daquela cidade. Mas nós observamos um fato interessante, que mesmo no meio daquele lugar, Paulo começou a pregar ali algumas sinagogas. Quando ele vai para a praça pública, ele encontrou alguns gentios piedosos, né, e alguns povos místicos que estavam naquela ocasião. E a primeira dificuldade, desafio que ele encontra ali quando ele começou a pregar a palavra de Deus, algum desses, dizendo, esses gregos, esses filósofos, e começou a debater com ele, e chegar a ponto, irmão Naim, de chamar de tagarela, né? Vem trazer uma doutrina diferente. E eu estava estudando um pouco sobre isso, pastor Samuel, que quando Paulo fala que pregava Jesus, a ressurreição, se você continuação do texto, você vai ver que Paulo ele continua falando, né, que Deus ele disse que vem trazendo Cristo, um Deus que não feito por mãos humanas, né? Que esse Deus iria ser conhecido entre todas as gerações como um Deus vivo
e poderoso, que é acima de todas as coisas. E Deus deu essa autoridade a Paulo. E nós observamos aqui uma curiosidade. E quando eles foram debatendo com ele, e eu estudando um pouco sobre essa situação, eles chegaram ao absurdo de pensar que quando Paulo falava de ressurreição, que era um tipo de deusa, um outro Deus diferente, um ídolo que Paulo estava trazendo, diferente naquela época, para agradar o ego deles, para fazer parte daquilo que ele acreditava na cultura grega da época. E Paulo ele entra por meio da cidade e, com a sua sabedoria, chama eles: olha, vejo que os atenienses são em vós todos, supersticiosos, são religiosos, porque ele passou no centro da cidade e vira os postes, e ali com certeza havia muitos ídolos diferentes, deuses, da Grécia Antiga, que eles adoravam muitos deuses. E eu não sei se os irmãos ouviram falar daquele grande furacão Vesúvio, e ali naquela época, naquela cidade lá da Itália, eles eram muito idólatras, e a deusa que eles adoravam lá era a deusa da fertilidade. E é uma coisa terrível. Eu vi uma reportagem há pouco tempo, e aonde passou aquele vulcão, aquele vulcão terrível, melhor dizendo, e aquelas fumaça, aquele produto químico, aquela substância queimou aqueles povoados, e aquelas pessoas que não podem fugir daquele vulcão se transformaram numa estátua, uma estátua ali, até o cachorro na corrente, os irmãos vão abrir no Google lá, vai descobrir isso, viram uma estátua lá com aquela fumaça vulcânica, de tão terrível que está o tal pecado, era uma cidade turística da época lá, e Paulo chega aqui e vê ali, se conturbou no espírito, vê aqueles ídolos, aqueles altares, os postes, e no meio daqueles altares, Paulo vê um altar vazio, e com a sua presciência, ele chega ali e fala com sabedoria: a esse altar do Deus desconhecidos, é a esse que eu prego. O Deus que vós não conhece, é esse Deus que eu vos venho trazer o que não conhece. A primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, que muitas das vezes tem pessoas que eles são até assim, simpatizantes da igreja, agrada do estilo do culto da igreja, desculpa a franqueza, e acha bonito a bateria, os louvores, as mensagens, os cantores gospels e alguns estilos da liturgia do culto da igreja. Mas você vai ver essas pessoas são pessoas vazias, que ainda o Deus que nós pregamos aqui hoje, para muitos, é um Deus desconhecido. É um Deus desconhecido, porque eles vêm e assistem o culto e se agrada, ri, alegra, vai até na cantina, participa de tudo e volta vazio da mesma maneira que chegou. E Paulo chega ali e Deus dá essa sabedoria a ele, e dá aquele altar vazio, e ele diz àqueles atenienses, diz para eles: a esse Deus que vos não conhece, é esse que eu vos anuncio. E aí Paulo começa a usar Paulo ali, e eu aprendo aqui, irmãos, uma lição muito grande, muito interessante dentro desse toda essa história que Paulo passa por essa situação. Quando ele fala aqui, então, tomando consigo, levaram ao Areópago, que era um lugar ali chamado de Colina dos Ares, ou Colina de Martes, que era o deus da guerra dos gregos, da Grécia Antiga, o deus da guerra, a ponto que eles chegavam de tão idólatras que eles eram, e tinha deus para tudo quanto é tipo: Deus do pé, Deus da mão, Deus da guerra. É uma coisa terrível, cegos. E Paulo chega ali e prega ao Deus que eles não conheciam.
ele continua aqui o seu sermão, as suas mensagens, e ele não foi em vão aquilo que Paulo pregou naquela época. E Paulo ele foi usado em vários aspectos, de tanta inteligência que Deus usou o apóstolo Paulo, que quando ele foi a caminho de Damasco, que Jesus se apresenta para ele ali, e o anjo vai lá em Ananias, dos sacerdotes, e fala para ele que vai vir um certo homem, um moço chamado Saulo de Tarso, e ora por ele, põe as mãos, e ele ficou cego para tirar aquelas escamas, e aí ele questionou com Deus: esse homem tem feito os consumales. Paulo participou até da morte de Estevão, perseguiu os crentes, e aí Deus então revela no coração daqueles sacerdotes para ele: esse para mim é um vaso escolhido. Para muitos olham para alguém assim e ignoram, né? Aquele bêbado, aquele alguém que vive nas drogas, traficante da alta periculosidade. Falamos um pouco sobre isso ali na mensagem de ontem. Mas Deus ele tem um propósito para tudo. Deus ele sabe do conhecimento, do potencial de cada um, e sabia que Deus ia usar Paulo estrategicamente para levar em nações que aos olhos humanos era impossível chegar ao Evangelho de Cristo. E Deus usou Paulo com grande sabedoria. E Paulo então ele afirma com grande categoria e diz: ao Deus que vós não conhece, a esse que eu vim vos anunciar. E então é assim, impressionante as palavras, as pregações de Paulo, que aquilo que ele pregou naquele sermão, e ele não foi em vão. Olhando aqui atrás do texto que nós olhamos aqui, você vai ver que quando ele termina o seu sermão, aí diz aqui, vou ler para os irmãos verem: e quando ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram a respeito disso, e ouviremos outra ocasião. E a essa altura, no verso 33, Paulo retirou do meio deles, e houve porém alguns homens que agregavam e creram nas palavras que Paulo pregou. E ali ele destaca dois deles. Ali um chamado por nome de Dionísio, o Areopagita, e uma mulher chamada Damares, com eles e outros mais que se converteram na pregação de Paulo. Aquele Deus desconhecido, Deus para eles estranhos, e Deus pregou a eles, e o Espírito de Deus honrou ali a fé. E aqueles momentos que Paulo passou por ali, ao Deus desconhecidos. E existem muitas pessoas que ainda ficam anos e anos na igreja e ainda não conhecem o Deus que nós conhecemos, né? Ainda não conhecem o Deus que nós pregamos, ao Cristo vivo que morreu na cruz por nós. E às vezes tem pessoas que chegam a um nível tão assim absurdo, irmãos, que vê até milagres e prodígios, mesmo assim não acredita do Deus desconhecido que nós acreditamos. Nós lemos ali ontem um texto que me lembra muito e faz um contexto da mensagem desta noite, que o Espírito Santo me lembra nessa hora, ali em Lucas 19, quando Jesus, na ressurreição, e diz a Bíblia ali que ao cair da tarde, os discípulos estavam na casa de Simão Pedro, com as suas portas trancadas, com medo dos judeus, e Jesus, mesmo com as portas trancadas, glorificado, com seu corpo ressurreto, ressuscitou. E a Bíblia diz que pela manhã, no domingo, Maria Madalena foi lá no sepulcro e achou lá o lençol, a pedra vazia e o lenço ali, né, minuciosamente, detalhes, colocado a cabeceira da sua cabeça, mas no túmulo não havia mais ninguém. E a Bíblia diz ali que só o Evangelho de João registra isso, capítulo 19, nenhum dos outros registra, que eles voltaram para contar a boas novas
que não diz o nome lá, mas eu creio que João creu nas Escrituras. E quando voltaram para dar as boas novas, se trancaram, e o texto vai dizer lá que eles ficaram com medo dos judeus, que Jesus morreu, e houve aquele grande rebuliço na capital de Israel, Jerusalém, e ali começou a perseguição, os soldados, aquele grande movimento, havia multidões de pessoas. Jesus se apresenta no meio deles, e a primeira coisa que o Deus desconhecido que Paulo prega, o Cristo ressurreto, Rafa, estendeu as mãos furadas e disse para eles: paz seja convosco. E o texto vai dizer lá em João 19 que outrora estavam com medo, atemorizado, meu querido irmão Flávio. Aí quando Jesus se apresenta para eles, aí se alegraram quando ele viu as mãos furadas com os cravos ali na cruz. 8 dias depois, Jesus faz questão de revelar e se apresentar para eles novamente. E lá estava Tomé. Muitos chamam de incrédulo, mas eu chamo de corajoso. Podia ser incrédulo, mas ele acreditava nas palavras que Jesus pregou. E Jesus foi lá e provou para ele: olha meu lado, a lança, e olha minhas mãos. E aí Paulo prega ao Deus desconhecido, a esse que eu anuncio. Eu vejo aqui, irmãos, como que Paulo passou, que situação, né? O texto diz bem claro, terminando a minha mensagem, que talvez não dá para dar muito glória a Deus, aleluia, mas diz aqui que Paulo se revoltou dentro do íntimo da sua alma, de ver dentro daquela cidade tantos deuses, tantos ídolos que aquele povo adorava. Eu me lembro, pastor Samuel, na minha adolescência, eu na minha ignorância, eu participava de alguns eventos, né, da igreja naquela época romana, e a minha mãe levava naqueles cultos pagãos, nas missas, grandes eventos, que em cada cidade tinha um representante ali, de um ídolo, de um Deus, né, de uma Maria, de um João, e ali enchia a praça, enchia ali aquele movimento, né, fogos de edifício, reverenciando aquele Deus morto que estava pendurado, aquela fotografia sem vida. E o que mais, hoje eu tenho consciência disso, e as pessoas ficavam em lágrimas em frente a uma imagem que não pode fazer nada, que não pode fazer curar, que não pode dar alegria, que não pode mudar a vida de alguém. E as pessoas choravam diante daquele ídolo, daquela imagem. Em Coríntios, Paulo vai falar, quando ele prega aos Coríntios, quando ele diz, repete sobre a idolatria, que atrás de cada ídolo se esconde um demônio para cegar o entendimento daquelas pessoas. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, Paulo fala enfaticamente que o Deus desse século, está lá em letra minúscula, se referindo a Satanás. O Deus desse século cegou, deixou o povo cego, sem entendimento, para que neles resplandecesse a glória do Evangelho. E nós temos obrigação, como igreja do Senhor, pregar o Deus vivo, pregar o Deus que salva, pregar o Cristo vivo. Nós temos obrigação de dizer: Ele me salvou, mesmo que morra por causa disso, como Paulo enfrentou esse desafio. E quase que ele é apedrejado aqui nessa praça pública, esses grandes homens que eram helenistas, conhecedor da cultura antiga da Grécia. E Paulo enfático disse: ao Deus desconhecido, é esse que eu vos prego, em nome de Jesus. Paulo então ali, não foi em vão a sua palavra, e ele pregou ao Deus desconhecido. E eu ficava ali olhando aquelas imagens, aquelas pessoas aglomerando diante daquela imagem, cegos, né, guiados por aquelas ensinamentos errôneos que leva a um lugar que não tem futuro. Mas quando nós conhecemos aqui, como aqueles 2 discípulos de Emaús, que não entenderam o propósito, a missão da crucificação, voltaram para Emaús questionando, teve que Jesus apresentar para eles
e é pessoalmente glorificado. E Jesus então ceou com eles e abriu as Escrituras a ponto de chegar, e o Espírito de Deus abriu o entendimento daqueles dois discípulos, de chegar a ponto um dizer para o outro, dizer assim: quando ele abria as Escrituras, não ardia o nosso coração, porque na Escritura Sagrada a palavra de Deus era como uma espada de dois gumes, ela penetra até o íntimo da alma, a divisão do espírito da alma, e nos dá entendimento para ver aquilo que é bom e conhece o nosso pensamento e o íntimo do nosso entendimento. É isso que Paulo estava pregando para eles, e ele não foi em vão. E a Bíblia diz, nós dizemos aqui agora há pouco, alguns tempos atrás aqui, que alguns que estavam com ele na praça creram em suas pregações. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja para sempre. E eu gostaria, eu não sou cantor, irmãos, me ajuda aí, em nome de Jesus. Gostaria de louvar o Senhor aqui, encerrando a mensagem. Esse que ama o perdido e o lar oferece com amor, e esse que resolve os seus problemas e tira do corpo toda a dor.